retornando então da nossa quinta e última aula, nós vamos passar a vocês agora uma mensagem do pastor Hernandes Dias Lopes, que ele costurou aí as 7 igrejas e ficou aí uma mensagem, um texto muito interessante, né? Ele começa dizendo o seguinte: Nero, com 17 anos, tornou-se imperador de Roma em 54 depois de Cristo. Matou a mãe e matou alguns membros da família por causa da ostentação ao poder. Dia 17 de julho de 64 depois de Cristo, Nero, querendo reconstruir Roma, colocou fogo na cidade, que queimou por uma semana até o dia 24 de julho. A cidade foi destruída e aí ele colocou a culpa nos cristãos e então começou o massacre e a perseguição aos cristãos. Eles eram amarrados em postes de madeira e incendiados vivos para iluminar Roma durante a noite. No ano 66 depois de Cristo, houve uma rebelião dos judeus na Cesareia Marítima. Os zelotes se rebelaram e enviaram o general Tito para tentar controlar a rebelião. No ano 68 depois de Cristo, o Senado tira o imperador do poder e aí ele se mata. No ano 70, a rebelião fica cada vez pior. Tito invade Jerusalém, queima o templo de Salomão e mata milhares de cristãos e judeus, e então houve a maior dispersão dos judeus. Vespasiano inaugura as arenas e mais de 10.000 cristãos foram mortos por leões. Domiciano foi chamado segundo Nero, o primeiro imperador a trazer para si o título de Senhor e Deus. E foi ele quem enviou João para a ilha de Pátimos, querendo calar a voz do último apóstolo do Cordeiro que estava vivo. Nesse período, todos os apóstolos já estavam mortos. Mas quando todas as portas se fecham, Deus abre uma porta no céu e mostra as coisas que devem acontecer. Foi num domingo, no dia do Senhor. Domiciano era filho de Vespasiano e irmão de Tito. Quando João olha para ver quem estava falando, ele não vê mais Jesus suando sangue, profundamente angustiado até a morte. Não é o Cristo espancado e humilhado, sendo cuspido e vaiado. Não é o Cristo pregado numa cruz, suspenso entre o céu e a terra, mas é o Cristo da glória, vencedor, onipotente, o Todo-Poderoso. Seu cabelo não está mais encebado de sangue e poeira, mas são brancos como a neve. Os seus olhos não estão mais empapuçados de sangue, mas são como chama de fogo. Seus pés não estão mais presos, mas são como bronze reluzente, e a sua voz como a voz de muitas águas, e o seu rosto não está mais desfigurado, mas brilha como o sol no seu fulgor. E quando ele vê o Cristo da glória, João cai como morto. O Cristo que nós adoramos não está morto, mas que esteve morto e está vivo. Ele ressuscitou. Ele está à destra do Pai e intercede por nós e irá voltar para buscar a sua igreja. E é por isso que temos a certeza que através da igreja os cativos podem ser libertos, os enfermos serem curados e os perdidos serem salvos. Jesus, no meio dos 7 castiçais, que são as 7 igrejas, o mundo só pode ver Jesus através da igreja e na igreja. Jesus está andando no meio das igrejas porque ele está examinando a igreja, sondando para disciplinar, corrigir a igreja e fazer a promessa à igreja. E ele diz: eu conheço as suas obras. Aquilo que seu marido ou sua mulher não sabe, Jesus sabe. Aquilo que seus pais não sabem, Jesus sabe. Aquilo que seu pastor não sabe, Jesus sabe. Aquilo que você fechou a porta para ninguém ver, Jesus estava lá. Mas Jesus também conhece a nossa tribulação, aquilo que machuca e fere a sua vida, a sua dor, o soluço do seu coração, ele sabe. O que é uma igreja rica? É aquela que tem muitos membros e tem um templo suntuoso, que tem um orçamento robusto. Jesus diz à igreja de Esmirna, a mais pobre da Ásia: você é rica. E para a igreja de Laodiceia, a mais rica da Ásia, aquela que se dava a nota máxima para si mesma, Jesus diz: você é pobre, miserável, cego e nu. O importante não é ser rico na avaliação dos homens, mas é ser rico no entendimento de Deus.
Para a igreja de Pérgamo, Jesus vai dizer: eu conheço o lugar onde tu habitas, onde está o trono de Satanás. Pérgamo tinha ganhado a concorrência entre Pérgamo e Éfeso para fazer o primeiro templo em adoração ao imperador. Jesus está dizendo que qualquer lugar que um homem é cultuado e adorado, aí está o trono de Satanás, porque todo culto à personalidade é de inspiração satânica. Pérgamo tinha também o deus da cura, Esculápio, que tinha uma serpente e muitos iam lá para serem curados. Jesus está dizendo que o que está por detrás do ídolo é um demônio. Mas onde está o trono de Satanás, ali também tinha o templo de Zeus, com um altar a Zeus. Mas onde está o trono de Satanás, ali Deus também estabelece a sua igreja. Não há repreensão somente para 2 das 7 igrejas, Esmirna e Filadélfia, porque para 4 igrejas Jesus faz elogios, mas também censura. Éfeso não tolerava os apóstolos falsos e resistiu aos falsos mestres, os nicolaítas, e Jesus a elogia por isso. Nenhuma igreja pode agradar a Jesus se não for fiel à palavra. Não podemos mudar a mensagem para agradar. A função da igreja não é ser popular, o compromisso é ser fiel. Não podemos pregar o que o povo quer ouvir, mas o que o povo precisa ouvir. Não pregamos para arrancar aplausos, mas para levar as pessoas ao arrependimento. Mas para Éfeso, ele repreende dizendo: eu tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Temos que tomar cuidado, porque às vezes, querendo defender a sã doutrina, nos tornamos insensíveis a perder a piedade, o fervor, o fogo do Espírito de Deus. Para Tiatira, que é o oposto de Éfeso, Jesus a elogia porque agora ela é melhor do que quando começou, mas a repreende porque tolera Jezabel. Éfeso tinha doutrina, mas não tinha amor. Tiatira tinha amor, mas não tinha doutrina. Podemos ser a igreja mais acolhedora, com mais comunhão, mas se nos falta pregar a verdade, não agrada a Jesus. Pérgamo, onde teve Antipas, crente fiel que morreu por Cristo, também tem pessoas que estão sendo influenciadas por Balaão. E em uma mesma igreja há pessoas cheias do Espírito Santo, mas tem gente no pecado e não vai parar até ser pego. Pessoas que frequentam o mesmo coral, que ouvem a mesma palavra, que participam da mesma ceia. Sardes, Jesus diz ser uma igreja avivada, um culto vibrante, uma pregação cheia de emoção, mas aos olhos de Jesus essa igreja está morta, apenas alguns que restam. Nós podemos estar enganados a respeito de nós mesmos. As pessoas podem se enganar, mas Jesus não tem uma opinião, ele tem um diagnóstico. Laodiceia é a única que Jesus não faz nenhum elogio, só repreensões. Mas esta igreja era vista como a melhor igreja. 3 pontos: diagnóstico, apelo e promessa. Diagnóstico de Jesus sobre a igreja. Jesus usa o termo morno, ouro e colírio. Morno. A cidade de Laodiceia ficava no vale do Lico, Hierápolis, Colosso e Laodiceia. Estas 3 eram próximas. Hierápolis era a fonte de águas quentes, as Caldas Novas brasileiras, que serviam como banhos terapêuticos. Colosso tinha águas geladas, mas também serviam como banhos terapêuticos. Em Laodiceia só chegavam águas mornas, que não serviam para beber e nem para o uso terapêutico. Hierápolis é uma estância termal da Ásia Menor, atual Turquia, que desde a época dos apóstolos tem atraído milhares de visitantes. Suas águas atingem a temperatura de até 50 graus Celsius e atribuem-se a elas várias propriedades medicinais e terapêuticas. Nas proximidades da antiga cidade romana de Hierápolis estava a estância natural de Pamukkale, cujas águas termais descem em cascatas vários degraus que formam piscinas naturais. Colosso, se Hierápolis era conhecido como águas quentes, a sua vizinha, Colosso era conhecida como as águas frias refrescantes. Mas Laodiceia, embora fosse um rico centro comercial da época, servida por estradas pavimentadas e localização privilegiada, não havia suprimento de água permanente nas proximidades, senão água morna encanada. Quem deras fosses quente ou frio, mas como és morno, vou vomitar-te. Ouro.
Laodiceia tinha o maior centro bancário da Ásia Menor, e Jesus disse: vocês se orgulham tanto da riqueza de vocês, mas vocês são pobres. Jesus diz: vocês se orgulham das fábricas de roupas, a lã negra dominava, mas vocês estão nus espiritualmente. O colírio era porque havia o maior centro oftalmológico, e Jesus disse: vocês estão cegos espiritualmente. Mas Jesus não diz que havia nenhuma denúncia, necessidade material. A igreja era rica, não há nem perseguição religiosa ou política, ela está em paz com ela mesma. Uma igreja narcisista, uma igreja contente consigo mesma, mas o pior é que não sabia que estava provocando náuseas ao Senhor Jesus. Isso não quer dizer que isso não tem valor, mas só isso não basta. O que faltava era a falta de fervor espiritual. E este é o problema das igrejas de hoje. Graças a Deus somos uma igreja séria, que pregamos a verdade, somos uma igreja próspera, vivemos em paz, mas falta fervor, entusiasmo, arrependimento genuíno, choro pelo pecado, falta quebrantamento, o fogo e a plenitude do Espírito Santo, falta poder. O número de crentes que mente no seu trabalho, em casa, na igreja, a fornicação entre os jovens são quase iguais ou até maiores do que no mundo. Crentes que chegam a se embebedar, dançando músicas do mundo, reuniões entre líderes e pastores com charutos e cerveja. Está faltando busca e sede de Deus, desejando a sua glória no nosso meio. Templos lotados, mas que não pregam a verdade sobre o pecado, o arrependimento e a volta de Cristo, porque as pessoas querem um império aqui na terra mesmo. Precisamos de avivamento, de fervor espiritual. Jesus faz um apelo à igreja de Laodiceia: aconselho-te que de mim compres. Jesus poderia dar ordem, mas ele só dá um conselho. O único que pode restaurar o fervor é Jesus. Não temos que ficar correndo atrás de nada, de atalhos de doutrinas falsas. É somente ele que aquece o nosso coração. Os olhos se abrem e o coração se aquece. Precisamos voltar para Jesus. O apelo: eu estou à porta e bato. Mas a igreja de Laodiceia está satisfeita com ela mesma. Ela se basta. Ela prega para ela, ela canta para ela oferta para ela. E Jesus está do lado de fora querendo entrar. E ele insiste para entrar porque ele quer cear com a igreja, quer ter intimidade com ela. A promessa, o amém, ele é o próprio juramento, a testemunha fiel e verdadeira, porque o que ele promete, ele cumpre. Ao vencedor, quem vai sentar com ele no trono? São aqueles que se assentaram com ele na mesa para cear. Nessas regiões, hoje há somente escombros e nem 1% de crentes. Isso porque essas igrejas não deram ouvidos ao que o Espírito Santo disse a eles. A Europa onde houve um avivamento, hoje é só monumentos e lembranças. As igrejas estão morrendo porque não estão ouvindo a voz do Espírito. No Brasil, há denominações que estão se rendendo ao liberalismo e outras que são íntegras na palavra, mas que perderam o primeiro amor e estão entrando para a apostasia. Talvez os nossos avós foram mais fervorosos do que os nossos pais, e os nossos pais mais do que a nós, e nós mais do que os nossos filhos. E que o Senhor tenha misericórdia, porque os nossos netos poderão herdar uma igreja apática e apóstata. Se nós fracassarmos em entregarmos um evangelho puro, nosso país será a próxima Europa. O tempo é delicado e o nosso clamor é que Deus restaure o fervor do nosso coração para que nossos filhos e netos sejam mais fervorosos do que nós, cheios do Espírito Santo, e levem o evangelho da graça aos confins do mundo para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a importância de nós aí estarmos atentos a essa verdade dessa mensagem das 7 igrejas. Não esqueça de colocar o nome. Defina e pesquise na palavra e descreva pelo menos 2 versículos com referências que falem sobre a apostasia. Pesquisa na palavra e descreva 2 versículos, tem que escrever o versículo completo, com referências que nos advirtam contra os falsos mestres e falsos profetas. A Bíblia vai trazer falsos apóstolos, falsos mestres, falsos evangelistas, falsos pastores e falsos profetas. Aqui eu só quero falsos mestres e falsos profetas.
Descreva 3 versículos com referências que relatem as condições dos homens ou do mundo dos últimos dias. Tá? Olhando para as 7 cartas, você pode encontrar essas características, mas também nas cartas de Paulo você encontra. 4. Quais foram os 3 títulos, não descrição, apenas títulos, mencionado no capítulo 1 de Apocalipse? Então você vai ler o capítulo 1 todinho e ver os 3 títulos que ele se dá. 5. Quais são as igrejas que não receberam nenhuma repreensão? Está na apostila, facinho. Por quê? 6. Dê 2 características de Jesus como juiz, tanto na descrição de Jesus em Apocalipse 1, tá? Então você vai ver lá em Apocalipse 1 a característica de Jesus, como também repetida em uma das cartas. Só que você tem que dar 2. Você vai fazer um paralelo, tá? Vai ler a carta e vai ler Apocalipse 1, Apocalipse 2 e 3 e ver qual característica de Jesus como juiz que aparece nas duas, no capítulo 1 e no capítulo 2 ou 3 na carta. E monte a planilha, tá? A planilha, gente, é um resumo da apostila. Então você vai lendo a apostila e vai fazendo o resumo aí, tá? Eu vou mandar essa prova para vocês online. Quem quiser responder ela digitada, fica à vontade, tá? Não precisa ser escrito. Então eu vou mandar online no e-mail que está cadastrado e aí vai ter essa planilha lá online também. Significado do nome de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Qual a data na história? Claro que essas datas são aproximadas, tá? Não tem como ser exato. Da mesma forma que a gente está vivendo hoje, a gente não sabe se já começou o princípio das dores ou não, né? Mas a data é aproximada. Esse período é conhecido como que período? Isso que a gente falou aqui a semana inteira, né? Em cada carta, qual a qualificação de Jesus? Qual o elogio se ele dá? Jesus. Tá? Jesus como juiz, juízes como Jesus. Qual a qualificação que ele se apresenta em cada carta? Qual o elogio? Se é que ele dá elogio, se não tivesse, põe um traço. Qual a repreensão? Qual o aviso? E qual a promessa? É um resumo da apostila que você vai fazer, tá? Está tudo na apostila. É sim. Pai de amor e Deus bendito, te louvamos pela tua palavra, que ela possa cada dia nos desafiar e que possamos colocar em prática nas nossas vidas. Abençoa também os que estão ouvindo via WhatsApp, estão ouvindo online. Guarda cada um, ó Pai. Desperta-nos, ó Pai, para que possamos atingir a expectativa que o Senhor tem para a igreja dos últimos dias. Dá-nos a revelação que a cada dia possamos, ó Pai, comprar as vestes brancas do Senhor, o colírio, a cada dia, Senhor, possamos comprar o ouro provado no fogo para sermos aprovados diante de Ti. Clamamos, Senhor, capacita-nos para despertar esta geração, para contribuir, ó Pai, para este avivamento, para estabelecer o Seu reino. Perdoa-nos, ó Pai, nossas falhas e fraquezas e dá-nos o Teu entendimento, da Tua verdade a cada dia, no nome de Jesus. Amém e amém.